Olá, eu vou fazer um vídeo hoje aqui para compartilhar as principais perguntas que as pessoas têm feito um pouco sobre mentoria. Então eu fiz um roteirinho aqui, em alguns momentos eu vou dar uma lida para lembrar de todas as perguntas. E aproveitando, não deixa de se inscrever aqui, eu venho compartilhando conteúdo sobre aceleração de carreira para quem trabalha em gestão de projetos no nicho de tecnologia. A primeira pergunta que fizeram foi: mentoria é igual a coach? Essa pergunta ela é muito comum. E eu realmente entendo, eu já fiquei em dúvida lá atrás. Tive uma fase da vida que eu fiquei, e aí, vou para coach, vou para mentoria. Confesso que hoje o termo coach deu infelizmente, alguma banalizada. Até como agilidade também deu uma certa banalizada. Mas a verdade é que eles são bem diferentes. O coach não necessariamente ele passou pelo que está passando. Então o coach ele te provoca no bom sentido, te fazendo perguntas, para que você através dessas perguntas você pense sozinho e consiga refletir sobre o que faz sentido para você ou não. E ele é muito bom nessa técnica de fazer perguntas, e é a especialidade dele. Ele tenta extrair o melhor de você através de você mesmo. O mentor ele é um pouco diferente, porque o mentor ele passou pelo que você está vivendo. Então ele tem experiência comprovada naquilo. E quando uma pessoa está aportando uma mentoria, como eu aqui, o que eu estou oferecendo para vocês? Cara, anos de experiências condensado através de um método. Que eu falo, cara, siga esse método que você vai ter uma transformação. E qual a transformação? Primeiro, você deixar de se sentir estagnado na carreira, você começar a ter feedbacks, você começar a ser visto de forma que você não era visto antes. E com isso você começa a participar de algumas outras conversas, de algumas outras reuniões, com fórum de pessoas diferentes, e naturalmente vem o seu próximo passo, seja ele de função, seja ele de cargo, seja ele de remuneração. E é muito importante, eu não te prometo aumento, porque o aumento ele é consequência da transformação. Eu te prometo a transformação. E na mentoria eu não fico só te ouvindo. Eu entro com você no momento da sua carreira. E eu te entrego o quê? Clareza, visão e como você chega no seu próximo passo, independente de onde você está hoje. E isso muda tudo, porque quem não está travado não precisa de dúvida. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem alguma dúvida. Então, a minha mentoria ela vai te trazer uma estratégia aplicada de apoio real. E se você por acaso está cansado de pensar demais e andar de menos, clica aqui em algum lugar desse link que vai ter formulários ou aplicação para você, dependendo do contexto que você tiver. E eu te espero na próxima turma. O próximo vídeo, que é? O próximo pergunta, desculpa. O que é mentoria e por que pode ser o que falta na sua carreira? Muitas pessoas perguntam, pô, mas é mentoria? Vamos lá. Você sentiu que você trabalha demais e cresce de menos? A mentoria ela é para isso. Aqui ela não é uma aula, ela não é um workshop, ela não é um MBA, ela não é uma aula de certificação, também não é coach. É um processo estratégico com método e acompanhamento. Aqui eu te pego na mão, ó. Vem comigo. Eu te ajudo a sair da destinação com clareza, com foco, com método e focar no que realmente importa. Eu ouço muitas frases como, eu notei aqui, vou pegar uma cola. Gabriela, eu tô sempre apagando incêndio, mas minha carreira parece parada. Eu entrego muito, mas ninguém reconhece. Chego sexta-feira e eu nem lembro o que eu fiz. Numa dessas sessões estratégicas, houve uma frase que eu adorei. Que a pessoa virou e falou assim: a minha carreira parece uma pizza fria. Eu abro a geladeira e só vejo ela, e só isso que tem para comer. Se você se identifica com isso, é por isso que a mentoria pode ser o que está faltando para você. Ela não é mais conteúdo, ela não é mais MBA, não é mais uma aula que as pessoas já estão desculpem o termo, cansadas de ouvir. Então, se você sente que sua carreira está estagnada e andando em círculos, vem comigo que eu vou te ajudar, vou te pegar na mão para você ir para o próximo passo. Mas é muito importante. A mentoria, o mais importante, não é as aulas, os encontros, os tira-dúvidas. É o que você faz entre a aula e o próximo encontro. Aqui que está a transformação. E eu posso fazer
Dos meus 50% que compete a mim, eu posso fazer 100, 200, 1000%. Mas 1000% vezes nada continua sendo nada. Então é importante que você vai vir aqui e você tenha um tempo de executar as coisas que são ditas. Tá bom? Próxima dúvida comum. Mentoria substitui o MBA ou é algo totalmente diferente? É comum eu perguntar, receber algumas dúvidas e as pessoas falarem: eu fiz MBA, e agora? Qual é o próximo passo? Eu recomendo o MBA. E eu, inclusive, fiz MBA numa grande instituição brasileira, tá bom? Só vocês olharem lá no meu LinkedIn. O que eu enxergo do MBA? O MBA, imagina que você vai amplificar os seus conhecimentos. E você vai vivenciar experiências de diversos professores, muitos com bagagem profissional de mercado, mas um buffet completo. Como assim um buffet completo, Labriola? Imagina que você vai fazer um MBA como se você fosse num restaurante. Você vai ter um cara lá que fala sobre massas, um que fala sobre churrasco, um que fala sobre japonês, um que fala sobre árabe, um que fala sobre comida chinesa. É óbvio que eu estou extrapolando nos exemplos, mas é justamente isso, porque ele tende a ser o mais diverso possível para te dar vários pontos de vistas. Isso é incrível. Só que chega num momento quando você não consegue, que você não quer ir no clínico médico. Se você está com um problema na carreira e você acha que é no seu joelho, você vai procurar o ortopedista ou o clínico médico? É aqui que faz a diferença no mentor. Porque o cara viveu essa dor que você está vivendo. E às vezes você não vai no ortopedista qualquer, você vai no ortopedista que ele é específico do seu joelho. Então hoje eu deixo muito claro, eu ajudo gerente de projetos de tecnologia. Eu trabalho em construção civil, eu te ajudo? Não. Trabalho com projetos de empreendedorismo, eu te ajudo? Não. Eu ajudo gerente de projetos que querem acelerar sua carreira e trabalham com nicho de tecnologia. Só ajuda essas pessoas, porque é muito claro que eu tenho vivências, conhecimentos, experiências práticas vividas e eu consigo compartilhar. E eu consigo mostrar como você consegue aplicar. Eu não vou ficar dando teoria, é importante. Eu dou o menos de teoria possível. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas de teoria. Eu te falo o que você aplica. Eu te falo o seu próximo passo. Só vai e faz aquilo. Sobre o MBA, você está falando para não fazer o MBA? Não é isso que eu estou dizendo. O MBA ele é um excelente repertório. Ele vai te ensinar frameworks, conceitos e cases. Um dos meus pilares, eu também te ensino isso de uma forma mais condensada. Mas sabe o que ele não te entrega? A sua estratégia pessoal, o seu plano e o seu posicionamento. E aí, de novo, é aqui que entra a mentoria. Ela não substitui o MBA, mas ela faz com que o MBA comece a funcionar na sua vida. E, sinceramente, muitos que estão assistindo aqui, vocês não precisam de mais teoria. Você precisa de clareza do caminho. Você já estudou bastante, mas sente que ainda falta o próximo passo de carreira, está patinando, não consegue avançar. De novo, em algum lugar desse vídeo vai ter o link para você cair para dentro, tá bom? Próximo vídeo aqui, tá na ordem. MBA, certificação ou mentoria? O que eu vou escolher agora? Bem, são 3 produtos diferentes, com objetivos completamente diferentes. E muita gente às vezes me pergunta essa dúvida. Labriola, o que é melhor agora? Mais uma certificação, um MBA ou mentoria? Gente, não tem como ser uma resposta diferente daquela resposta de consultor, que é, depende. Depende do quê? Depende do seu momento. Se você não tem base técnica, eu vou extrapolar nas palavras, se você não tem nenhuma base técnica, talvez a certificação possa ser o seu primeiro passo, porque ela é mais barata e mais rápido. Agora, se você quer expandir a sua visão e pegar um pouco mais de repertório, talvez o MBA seja a melhor opção no seu contexto. Mas agora, se você já sabe isso tudo, mas mesmo assim você não avança, aí com certeza é a mentoria que vai te levar para o próximo jogo. E a maioria das pessoas que entram aqui na mentoria, elas não estão travadas por falta de conhecimento. Elas estão travadas por falta de mentalidade. Eu sei que mentalidade às vezes parece aqueles abraçadores de árvore, e não é isso que eu defendo. Mas às vezes por falta de um posicionamento, de uma clareza de visão e próximo passo e de uma estratégia para isso. Isso nenhum certificado vai te ensinar. Se você sente que já tem a técnica, mas que sua carreira não vai mudar,
É pra dentro. Espera aqui do lado de dentro. Clica aqui e bora mudar esse jogo. Próxima dúvida que o pessoal pergunta. Já fiz cursos e nada mudou. Se eu já fiz curso e nada mudou, por que eu vou investir na mentoria e vai mudar? Essa é clássica, gente. Vamos lá, eu entendo, tá? E aí, eu preciso falar pra vocês um pouco da minha história, de forma breve. Cara, eu tenho certificação PMP, tenho algumas outras. Fiz MBA, instituições, melhores instituições de ensino, tem mestrado, então tem uma formação de primeira linha parruda. Só que teve um momento na minha carreira que, mesmo com isso tudo, eu não ia. Cara, eu não sabia o porquê. E eu tive muita relutância em pagar a primeira mentoria. Eu tenho um arrependimento, que é não ter feito mentoria antes. E eu sei que para algumas pessoas que estão vindo, pode parecer aquele papo um pouco vendedor. E tá tudo bem, eu não quero convencer todo mundo, mas eu quero transformar alguns de vocês. E eu preciso falar o que fez sentido para mim. A partir do momento que eu comecei a investir, o dinheiro ele é um agente de transformação. Muita gente sabe daquele dinheiro gera dinheiro. Aqui é o momento que isso é verdadeiro. Porque normalmente a equação da balança, depois isso não tá no roteiro, mas eu falando aqui me deu vontade de gravar outros vídeos. O que eu cobro, o que você recebe, se você aplicar e fizer todos, é desequilibrado. Pra mim. Porque o seu retorno é muito maior do que o que eu recebo. E é natural que seja assim. Por quê? Porque eu quero ser uma pessoa de jornada com vocês. E a partir do momento que vocês têm uma jornada comigo, cara, vocês ganham, eu ganho, e é um círculo virtuoso. É dividir riqueza para não ter escassez. Bem, e aí vou voltar para a pergunta. Já fiz curso e nada mudou. Por que a mentoria funcionaria? É o que eu acabei de falar. O problema ele não é um método. O curso ele vai te entregar isso, mas a mentoria te entrega transformação. Na mentoria você não caminha sozinho, você tem alguém durante os encontros, dependendo do programa vai variar entre 3 a 6 meses, mas alguém vai te pegar na mão. Quando você tem dúvida, cara, você tem alguém para falar. Você tem uma ambiência que as pessoas estão com as mesmas dúvidas que você. Eu tenho mentores para mim. Esses dias teve um mentor que ele falou assim, cara, eu tô quebrado. Ele contou toda a história dele. Tem várias coisas que ele fez ali que eu faria, talvez. E eu vi aquilo me trouxe uma clareza de, cara, nem tudo é lindo. Mas o mentor tava ali, ouvindo ele e dando feedbacks. Eu recebi um desses dias um pouco duro. Mas, cara, é porque eu precisava ouvir. Então, na mentoria, você não caminha sozinho. Você tem um mentor do seu lado, te mostrando como te ajudar, como se posicionar e te cobrando com método. Se você já estudou tudo e mesmo assim sente que a sua promoção não veio, seu próximo passo não chegou, ou que você não sabe nem qual é, tá perdido, clica aqui em algum lugar desse vídeo, vai ter mais informações. Como a mentoria vai realmente me ajudar a acelerar a minha carreira, né? Em outras palavras, qual é o ROI? Vou pagar e vou ter o quê? Qual é o retorno disso? Qual é a garantia? Tem diploma? Essa é muito comum. Bem, primeiro, o meu cliente não é um cliente que busca diploma. Então, se você está querendo diploma, pode pular esse vídeo, pode ir para outro lugar que não é aqui. E por que eu estou falando de diploma? Porque eu estou pouco preocupado com todo o carinho do amor sobre diploma. Eu quero focar na transformação. Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo de mim. Eu estou lançando produtos de marketing digital. Imagine que com a minha mentoria e eu no chapéu de mentorando, eu tenho aprendido tudo o que precisa ser feito. Eu sei explicar os passo direitinho, mas eu não apliquei e não me transformei. Valeu alguma coisa? Não, eu virei um sabido. Eu não quero que vocês virem um sabido, então não é relevante o diploma. Se você chegar e falar que teve a sua transformação, é isso que importa. E aí você pode ser o melhor técnico de time. Você pode entregar tudo, ser proativo, parceiro de liderança. E mesmo assim estar parado no cargo há anos, meses. Sabe por quê? A carreira ela não anda com esforço. Ela anda com estratégia. Carreira é estratégia. Não é vamos que vamos. A mentoria pode te ajudar a parar de correr em círculos e você começar a andar para frente.
E o que você mais vai ter aqui são ferramentas para você estruturar o que você precisa fazer. Se você sente que já fez muito, mas não saiu do lugar, fica aqui, vem comigo. Em algum lugar desse vídeo vai ter mais informações para você. O que muda entre mentoria e cursos online? Bem, curso online é legal. Eu acho até que já foi melhor, porque eu acho que pós-pandemia a gente saturou um pouco de ficar em frente da tela ouvindo aulas, aulas e aulas. Eu mesmo já fiz vários, tá? E não recrimino. Mas, de novo, vamos falar a real. Hoje em dia, você tem paciência de ficar assistindo 8 horas de uma aula, um sábado inteiro? A minha analogia é tipo você abrir a geladeira, você vê um monte de coisa, mas você não sabe nem o que preparar, porque tipo assim, cara, tem over de informação. Ou, exemplo melhor, você abriu o Netflix e não sabe qual filme escolher, porque você tem um over de informação. É sobre isso. Aqui você tem conteúdo, mas não tem sequência. E se não tem sequência na Netflix, você não tem o que? Prioridade, nem acompanhamento. Os cursos online também, a sua relação é durante o curso. E após o curso, você tem ali algum material tal, como tem no MBA. Acabou aquela relação, acabou a transferência de conhecimento. A mentoria, você tem uma jornada de encontros, onde você pode aplicar, tirar dúvidas, voltar, tem acesso a mim, dependendo do plano, do tipo de mentoria que você contratou, e é isso que faz você ter diferença da estagnação. Se você já fez curso de mais e ação de menos, o que é importante, a mentoria é o seu próximo passo. Mas lembra que aqui você tem que fazer o que está sendo dito pelo mentor, porque ele tem um método, mas não tem mágica. Se você não fizer, você não sai do outro lado. Até o próximo vídeo, aguardo vocês. Próxima pergunta: que resultados esperar da mentoria? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes, porque muita gente ainda acha que mentoria é só um bate-papo, ou motivação, ou frases motivacionais. Lembra que em algum desses vídeos aqui eu falei sobre o que é mentoria e o que é outras coisas, tá? Mas aqui é um pouco diferente. Na mentoria você vai, primeiro, estar na ambiência das pessoas que estão na mesma direção que você. Isso pode parecer uma coisa que talvez vocês não consigam perceber o valor caso ninguém tenha participado disso ainda. Mas eu quero te falar, quando a pessoa vai e começa a compartilhar o que ela está fazendo e é muito próximo da sua realidade, aquilo é muito poderoso. Por quê? Porque aquilo pode ser um ponto cego para você. Em que sentido? Cara, a pessoa está fazendo aquilo, por que eu não estou fazendo? Ou a pessoa pode estar fazendo melhor do que você. Ou a pessoa pode estar fazendo errado, algo que você não sabia e que talvez fizesse errado. Então as possibilidades elas são infinitas. Então na mentoria você vai sair de uma pessoa executora para uma pessoa com protagonismo de mentalidade de crescimento, de liderança. E muita gente que às vezes era invisível, ela passa a ser percebida. Essa percebida passa por começar a ser chamada para tocar projetos estratégicos, para liderar projetos estratégicos, mesmo que não tenha cargo de liderança formal. E outros, inclusive, já até dobraram salários. E às vezes tem coisas que a gente nem espera uma transformação, mas que acontece. Um dos meus mentorandos me deu um insight esses dias que ele foi: cara, você salvou meu emprego. Cara, numa sacada. E eu mesmo não tinha consciência que foi, cara, ele resolveu um conflito de uma forma que ele falou assim: eu acho que eu seria demitido. E a forma que você falou para eu resolver aquele conflito, talvez você tenha salvado o meu emprego. Então, os benefícios eles são diversos. E aqui no final você tem uma ferramenta para você ter o seu plano de carreira. E ele é seu. Ele é personalizado para você, customizado para você. Mas lembre, não tem milagre. Não é que você vai assistir aulas, os encontros, vai ficar só ali em algumas horas ou os conteúdos todos e vai ter milagre. Você precisa de um processo. Então você vai sair com ferramentas para você preencher, gastar energia, olhar para dentro. E gente, olhar para dentro dói. Mas é justamente na dor que vem o crescimento. Quando a gente está falando de olhar para dentro, eu não vou conseguir olhar para dentro de você.
você vai olhar para sua alma. E parece um pouco papo filosófico, mas é justamente sobre isso. O que você quer de carreira profissional? E aqui não tem um mentor, não tem o seu gestor, não tem a sua empresa. É você com você mesmo. Eu vou falar uma coisa que pode parecer óbvia. Não tem chat GPT. É você com você, papel, caneta, um café, um mate, um chimarrão, uma cerveja ou um vinho, se fizer sentido pra você. Cara, o que eu quero pra mim? Começar a escrever, pensar, colocar no papel. Por que eu falo colocar no papel? Cara, estudos comprovados, quando você escreve, você retém até 40% mais da informação. Então é o momento de você gastar uma energia de algo que é importante pra você. Quer só parar de pensar em abraçar a árvore e quer ter crescimento e finalmente viver isso? Clica aqui, em algum lugar do vídeo vai ter mais informação para você. Outra pergunta que as pessoas fazem é: a mentoria vai me dar clareza sobre o próximo passo? Vai. É um dos primeiros módulos da mentoria sobre isso. E é muito comum algumas pessoas falarem assim: eu nem sei o que eu quero direito, só sei que eu não quero ficar onde eu estou. Pode parecer meio desesperador, mas você não sabe, você saber que você não quer ficar onde você está, já é um bom ponto de partida. Por quê? Porque a insatisfação, ela é algo que precede a grandeza. Vou repetir, a insatisfação é algo que precede a grandeza. Se você não estiver insatisfeito, cara, você não vai sair daí. Cara, por que eu, particularmente, eu tô falando de mim? Por que eu comecei a acelerar as coisas? Porque eu não queria ser mais um. Eu não queria viver, desculpem o termo, coisas medíocres, medianas. Eu queria viver coisas maiores. De novo, é dividir riqueza para não ter escassez. A mentoria ela tá feita para quem se sente perdido, rodando em círculos, cansado de apagar incêndio, ainda assim se questionando para onde eu estou indo. Alice no País de Maravilhas, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho serve. Aqui a gente vai ter um caminho através de um método. E você vai ter outras pessoas que você pode trocar ideia, conversar, além, obviamente, dos acessos a mim durante os encontros. E a primeira coisa que a gente faz é aliar sua mente com os seus objetivos. E algumas coisas podem acontecer. Algumas pessoas terem um eureka e claramente conhecer o seu próximo passo. E algumas pessoas terem um próximo passo e depois mudar. É do jogo. Não precisa ser escrito em pedra para a vida inteira, mas é preciso ter clareza. O sucesso, ele vem de pequenas coisas. O sucesso vem de você fazer o que você disse que ia fazer. Essa é a melhor definição que eu gosto de sucesso. Então, se você acha que a sua carreira ainda está uma pizza requentada, sem sabor, essa aqui é a hora. Clica, cai pra dentro e vamos junto. Próxima pergunta. Ainda não estou em cargo de liderança. Essa mentoria, ela serve pra mim? Faz sentido? Essa pergunta eu respondo com muita convicção. Sim! É o nome sim, gente. Desculpa se eu assustei alguém aqui no áudio, tá? A mentoria, ela é justamente para quem não é líder, mas quer ser. Até na palestra que eu fiz recentemente, como Keynote, um dos eventos que eu fui, tem uma imagem que eu uso que é de um interruptor de luz. Aquele normal que você acende e desliga na sua casa. Exatamente esse. Quando você ainda não tem o seu primeiro cargo de gestão, você está acostumado a sentar de um lado da mesa. A partir do momento que você senta do outro lado da mesa, tem um clique, que é como se fosse esse interruptor que liga e desliga, que automaticamente você começa a enxergar coisas que você não tinha. A empresa, inclusive, começa a te fornecer algumas informações que você não tinha antes. Você começa a ser visto diferente. As conversas gerenciais com o seu gestor, elas mudam. E eu vou te ensinar tudo isso. Coisas que você não vê em lugar nenhum. E importante, tudo que eu ensino é o que eu vivo hoje. Então para mim é muito leve, porque é prazeroso. E você tem que curtir o processo. Eu tô falando que tudo é lindo? Não, não é tudo lindo. Tem dia ruim, tem semanas ruins. E às vezes você tem períodos de pico. Mas de novo, é curtir o processo. Porque a informação não vem quando você tá pronto. Ela vem quando alguém acredita que você tem potencial de fazer aquilo.
ela vem quando as pessoas já te enxergam prontas, você preparando, liderando, se posicionando, tendo um próximo caminho, conversando, falando para o mundo, com o senso do contexto, que você quer ser um líder, que você está no caminho, que você tem potencial. Na mentoria você aprende como você fazer esse posicionamento, essa comunicação, mesmo sem tendo o crachá de líder. E aí você começa a virar o jogo dentro da empresa. E, gente, pode parecer que é muito difícil, é mais simples do que vocês imaginam. Só que eu não tive alguém para me pegar na mão e falar assim, cara, esse aqui é o caminho. Vocês têm a oportunidade agora. Se você sente que você ainda está no operacional, não consegue sair, não consegue tomar decisões, cai para dentro. Aqui do lado de dentro é muito mais fácil do que do lado de fora. Próxima pergunta. Tenho experiência, mas estou estagnado. Ainda faz sentido entrar? Algumas pessoas vêm, Labriola, eu tenho 5 anos de carreira, 10 anos de carreira, 15 anos de carreira. Será que essa mentoria é para mim? Grande sim. E talvez seja ainda mais. É claro que tem alguns conflitos de geração que a gente tem algumas expectativas diferentes. Eu vou pegar o extremo, tá bom? Tem a geração que tá vindo aí que o pessoal quer ser CEO em 2 anos. Gente, é importante eu falar. Eu não vendo coisas irreais. Por quê? Porque é o meu nome, são os meus cases. Eu sou uma pessoa conhecida, estou em vários eventos. Alguns de vocês, inclusive, às vezes me abordam em eventos. Assim, pô, eu queria tirar uma foto com você. Às vezes eu pergunto assim, pô, a gente tá se conhecendo? As pessoas às vezes, não, já vejo seus conteúdos e tal. Isso é importante para mim, não vender coisas irreais. Então, eu não vou te vender que você vai ser, eu vou pegar de novo o caso exemplo, CEO em 2 anos. E eu acho que eu nem estou preparado para isso, porque não sou CEO, não vivo vida de CEO. Então o que eu quero te ensinar é até onde eu consigo ir, até onde eu já fui, até onde eu consigo viver. E se isso faz sentido para você, a gente pode ir junto. Por que eu falo até onde eu já fui? Porque eu sei as dores desse nível. Eu já vivi elas e já superei. Olhar para trás e perceber que só ficou mais experiente. Quando a gente está falando dos 10 anos de carreira, 5 anos. Mas não necessariamente mais reconhecido. Eu já ouvi mentorado dizer, Labriola, chego na sexta-feira e nem lembro tudo que eu já entreguei. Eu já fiz MBA, e agora? No plano de carreira da empresa tinha MBA e certificação. Eu tirei, mas não fui promovido. Eu já cheguei ao extremo de ouvir, cara, eu virei mentor da minha chefe. Eu virei aquele mentor de todo mundo que entra aqui na área agora, mas não sou promovido. De novo, não é sobre técnica, é sobre estratégia. Provavelmente você está passando a mensagem que você é e vai ser o eterno mentor das pessoas. Você é o técnico, o excelente especialista. E se é isso que você quer, não tem problema nenhum. É muito importante ficar claro isso para vocês. Mas esse vídeo aqui é para quem quer acelerar a carreira e gestão de projetos dentro do contexto de visão de liderança. Se isso faz sentido para você, continua nos vídeos. Se não faz, pula para outro canal e tá tudo certo. Então, para fechar, se suas experiências aqui já viraram rotinas e você não consegue sair, próximo passo, e quer virar o jogo, clica aqui e cai para dentro. Eu estou perdido. Já fiz de tudo e não consigo sair. Gente, eu fiz até um post sobre isso ontem. É muito comum as pessoas falarem assim, cara, eu já fiz de tudo, e aquele momento quase que às vezes acontece, você precisa ser um pouco psicólogo. Em alguns momentos você precisa dar um puxão de orelha do amor, como a gente faz com o filho. Filho a gente não dá puxão de orelha? Às vezes com o mentorando também, mas é pro bem das pessoas. E uma das coisas que eu falo para as pessoas quando elas vêm com isso, cara, você realmente acha que já fez tudo? Acho. Lista aí as 5 primeiras coisas que você já fez. Aí a pessoa, às vezes, até consegue listar 5 itens. Aí eu falo assim, cara, agora completa aí a lista com tudo que você fez. Muitas pessoas têm dificuldade em continuar a lista. Aí eu falo assim, cara, 5 coisas é realmente tudo que você poderia fazer? Então, é o exemplo que eu falo da geladeira. Você abre e você só vê aquilo, porque você está viciado. Eu não quero que a minha carreira seja um pagador de boletos. Eu quero fazer coisas diferentes. E coisas diferentes dão trabalho, tem dores. E se você quer sair de onde você está, tem dores do crescimento. Talvez sozinho
apenas vendo alguns dos conteúdos que eu posto aqui, você consiga resolver. E que se eu gerei valor para você assim, tá tudo ótimo. Segue o jogo. Mas você concorda comigo que do lado de dentro, você conversando aqui comigo, conversando com outras pessoas, tendo acesso a esses materiais, essas ferramentas, esse método, é muito mais fácil do que fora dele? Eu começo organizando a sua mente. Mentalidade de crescimento aqui, ó. E a gente vai reconstruindo junto a sua narrativa profissional. Depois a gente entra em plano, visibilidade, consistência, plano de carreira, feedbacks. Você não precisa estar pronto, mas você precisa estar disposto a pagar o preço. Agora, você quer pagar o preço? Quer? Cai pra dentro. Eu preciso ser certificado para fazer mentoria? Não! Gente, até talvez 2 anos atrás, eu quase virei instrutor de certificação. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu não fiz na vida. Porque eu assisti uma aula de certificação e, gente, nada contra quem faz isso. De novo, não é para avaliação, não é para julgamento, mas não é para mim. E tá tudo bem não ser para mim. Como tá tudo bem algum desses vídeos não ser para todos vocês. Por que não fazia sentido para mim? Porque é como você fazer aula de concurso público. Cara, é só aquilo para você passar. Não tem transformação. O objetivo ele é muito claro, você aprovar na prova. E são aulas chatas, demoradas, passar sempre aquela mesma coisa. Não é pra mim. E você precisa de certificação para fazer essa mentoria? Não. Tem muita gente que às vezes acha que precisa ter um certo nível, PMP, enfim, entre outras. Não, eu tenho PMP também, mas não precisa. Porque na mentoria, é importante a sua vontade de estar disposto a pagar o preço para crescer. E quando eu falo disposto a pagar o preço, é óbvio que tem o valor financeiro. Mas, de novo, normalmente o valor financeiro ele é o menor dos impactos. Por quê? Porque quem realmente está afim, cara, aquilo vira só um item. E a transformação vem ali no dia a dia das pessoas. Eu já ajudei profissionais que não tinham certificação nenhuma, mas que souberam se posicionar tão bem, que viraram referência dentro das suas empresas. Não é o crachá, nem os títulos que gera liderança. É o seu posicionamento. Se você acha que não pode porque não tem selo, cara, esquece isso completamente. Clica aqui no link e vem ser promovido pelo que realmente importa. Próxima pergunta, muito comum. Mentoria ensina ferramentas ou é só bate-papo, aspas, resenha de carreira? Olha, eu sou engenheiro. Então, até certos, talvez 10 anos formado, eu era muito, vamos chamar assim, de cartesiano. Por quê? Porque a minha formação caminhava para isso. E a partir do momento eu percebi que falei assim, cara, eu acho que não é mais isso. Então, eu fui aprendendo a gestão real da vida, as dores da vida. E eu sofri muito para compartilhar os aprendizados com vocês. Em vários momentos, eu me senti estagnado. Eu lembro que eu sou uma pessoa de chorar pouco, é uma característica minha. Hoje, o que me faz chorar é família. Trabalho, zero. Mas eu sempre fui assim. Eu lembro que teve uma empresa que eu tinha uma oportunidade enorme. Cara, por motivos, enfim, que para quem tá na mentoria eu posso contar essa história mais abertamente. Eu lembro que eu chorei no dia que eu vi um não. Porque aquilo foi como se tivesse fechado a porta. E eu estava investindo alguns anos naquela empresa em função de uma porta. E quando a primeira porta abriu um pedacinho, eu falei assim, cara, é agora, vamos com tudo, vamos. Fecharam pra mim. Eu lembro que aquele dia eu chorei muito. Então, tudo que eu tô falando pra vocês, cara, foi de muitos fracassos. E dos fracassos eles tiveram um método de como eu consigo fazer isso hoje. Então, tem muita gente técnica, com ferramenta, com certificação, mas que chega, não sabe fazer o como. E aí? Cara, pisei na bola e errei, o que eu faço? Eu te ensino isso também. Porque não é só a técnica que segura a promoção. Na mentoria você vai aprender como você aplicar as ferramentas e como você também lidar com as pessoas, com o seu gestor, com os seus subordinados, com os seus pares.
dentro de um plano estratégico. Lembra? Carreira é estratégia. É importante vocês terem isso na cabeça. Mas se você tem técnica e mesmo assim sente que está estagnado, é a mentoria que falta. É aquela peça no quebra-cabeça. E é muito curioso porque tem alguns pilares da mentoria e às vezes a sua transformação pode estar no pilar 1. A transformação do outro pode estar no 2, no outro 4, 5, 3 e etc. Ou alguém está em mais de um. Por que isso? Porque é a sua história. Eu, através desse método, crio para vocês um enredo, um caminho, e vocês passando por ele, em algum momento você vai ser destravado. E aí você vai conseguir sair do seu próximo passo. Até o próximo vídeo. Uma dúvida que eu recebo muito é: vai ter conteúdo sobre agilidade ou é sobre liderança? Essa é uma ótima pergunta. A mentoria, ela não é apenas sobre liderança e ela não é apenas sobre agilidade. Ela junta o que é importante para vocês. E se tiver alguma parte de tradicional que seja importante, ela entra também. Porque tem alguns itens que vêm do PMI, independente se você gosta do PMI ou não, eu não estou julgando o PMI, que é importante. Um exemplo clássico, gestão de risco. Gestão de risco, as boas práticas vêm de lá. Então é importante que a gente vai passar por que importa para você. E se em algum momento eu identificar que aquela turma ela precisa de um aprofundamento maior no tema A ou no tema B, não tem importância. Eu separo algum conteúdo talvez meu já gravado, ou talvez eu faça um bônus para aquela turma se eu entender que aquilo foi muito importante para a transformação do coletivo. Porque o mercado de tecnologia hoje não é sobre você só ser bom tecnicamente. Você tem que fazer as engrenagens girarem e passar a percepção que você realmente está junto e comprometido com as pessoas. Eu quero falar uma coisa que é comum. Quando eu vou em evento, converso com pessoas, especialistas, professores, referência, profissionais de outras empresas, é muito comum a gente abordar um tema de pessoas. E hoje tá difícil as pessoas estarem comprometidas com o resultado da empresa. As pessoas não têm essa clareza. E tem uma pessoa que eu gosto, que eu sigo muito, que essa frase não é minha, é dele, do Lázaro, que ele brinca que a equação profissional ela é a seguinte: você me gera valor, eu te gero dinheiro. E eu adorei isso, eu tô aqui dando os direitos autorais para ele, que eu acho que ela é uma forma muito simples de você resumir. Você gera valor, eu te dou dinheiro. Você gera mais valor, eu te dou mais dinheiro. E é muito fácil. Então, e claro, você deixa de gerar valor, a gente deixa de gerar o dinheiro. Então, é uma equação muito simples de entender. Então, aqui não adianta só falar com você de soft skills. Você tem pilares exclusivos de soft skills para a gente conversar sobre isso. Mas se você não entende como você entrega resultados no ambiente digital, cara, você automaticamente vai ser expurgado em algum momento do sistema. Então, na mentoria, você vai receber informações que são relevantes para a sua transformação. E algumas das mentorias eu tenho inclusive imersão em métodos ágeis, que é o mesmo conteúdo que eu dou em MBAs. Então, mas lembre-se, não é a parte técnica que ela vai mudar o ponteiro do negócio, da sua carreira. Aqui você vai aprender a se comunicar com o negócio, com o time e com a liderança. Eu, quando consegui, em uma das casas que eu passei, amarrar essa tríade entre as pessoas, eu ouvi uma frase que foi muito emblemática na minha carreira, foi: você é o agilista referência da área, porque eu fiz coisas que as pessoas não faziam. Então, se você quiser liderar projetos com estratégia, eu falo projetos, mas pode ser squads, times ágeis, com autoridade de entrega, a hora é agora, tá pra dentro. Uma pergunta muito comum: o que exatamente é ensinado nos encontros? Se é só motivacional ou tem técnica também? Gente, primeira coisa, não tem blá blá blá. É o que você precisa para a sua transformação. Então aqui você vai ter conteúdos e ferramentas para o seu próximo passo. E você tem aqui um roadmap, uma trilha para você fazer isso. Estratégia, posicionamento, ferramentas de entrega de valor. A estrutura é pensada para você gerar reflexão. Lembra que em algum momento eu comentei em um dos vídeos, você vai precisar olhar para dentro. E aí não tem GPT, é você pegar um papelzinho e lápis e escrever, onde você vai ter a sua reflexão
para te tirar principalmente do piloto automático do dia a dia e colocar as suas ações onde você vai ser visto como um líder. E cada módulo tem um foco claro: mentalidade, posicionamento, técnica, influência, visibilidade, feedback, plano de carreira. Isso tudo vira o quê? Um plano aplicado para o seu trabalho. Mas sinceramente, as pessoas que ficam perguntando muito o que vai ter exatamente, normalmente não são os meus clientes ideais. Porque eu tô focando na transformação, não tô focando no processo. Você não vai vir aqui por causa de uma aula. Você vai vir aqui por transformação. E minha promessa é: vou acelerar a sua carreira. Se você quiser parar de ouvir processo, teoria, agilidade, imersão, começar a se mover com propósito, vem comigo. De novo, vou te pegar na mão aqui, ó. E você vai vir junto comigo. Como são os encontros? São gravados ou ao vivo? Tem atividades práticas? Excelente pergunta. Varia, tá? Hoje ainda 100% dos conteúdos estão sendo feitos ao vivo. Por quê? Porque eu quero atender no futuro mais pessoas. E provavelmente alguma das gravações do que eu estou fazendo hoje, ela vai servir para uma versão mais barata, gravada e sem acesso a mim. Então, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente você ainda estará vendo tudo ao vivo. Mas corre que alguns no futuro vão ser gravados. E naturalmente gravados você não vão ter acesso a mim. E vão ser produtos mais baratos de entrada para eu conseguir atender mais pessoas. Um ponto que é importante eu quero ser um mentor de jornada com você. Eu não quero que você venha aqui, compre um produto apenas, entre aspas, mostrando o contexto, aplique, tenha sucesso e vai embora. Eu quero que você aplique, tenha sucesso e você volte para o próximo passo. E é importante, então, quando você vai pagar o primeiro mentoria comigo, o seu próximo passo, você tem esse valor que você pagou aqui, 100% de cashback para o próximo. Então, exemplos, vamos supor que você pagou 5 mil a mentoria comigo e você resolveu dar o próximo passo para a mentoria prêmio de 15 mil. Quando você pagou de 5 e vai pagar o de 15, automaticamente esses 5 viram cashback pro seu de 15. E você só paga a diferença de 10 mil. Por quê? Porque eu quero que você tenha mais resultados comigo. Tá bom? Mas alguém pode pensar: mas se depois eu quiser reassistir o encontro ao vivo, ou se naquele dia eu não puder assistir, vocês vão ter a gravação. Mas é importante que assim, a gravação não é uma muleta para você não vir no ao vivo e tirar dúvida. Porque no ao vivo, é aquele momento que você pode perguntar o que você quiser. Eu também disponibilizo formulário para vocês preencherem e poder fazer perguntas, mesmo que você não esteja no evento. Mas ali é o momento que você pode tirar todas as suas dúvidas. Mas lembre-se, o diferencial é sempre no acompanhamento, tá bom? E cada módulo, isso é importante. Você sai com uma ferramenta ou com to-do, ou com os dois, para fazer até o próximo encontro. Então os encontros têm no mínimo 2 semanas e no máximo 3, que é o tempo para vocês conseguirem agendar, às vezes com pessoas para conversar, para aplicar aquilo e trazer para o próximo encontro. E no próximo encontro eu sempre deixo aberto para alguém tirar dúvida de algo do interior, ou se a pessoa por acaso aplicou, nunca aconteceu e não teve resultado. O que acontece? E aí, com uma boa frequência, é a pessoa querer criar um Frankenstein, personalizar e fazer um Frankenstein, que não foi o que eu ensinei. E aí eu falo para as pessoas: cara, você complicou o que era simples. Lembre, não é conteúdo solto, é um plano de coisas que fazem sentido, tá bom? E as pessoas, quando fazem Frankenstein, eu gosto de fazer uma provocação do bem, que é: você acha que eu tenho algo melhor para compartilhar? Eu não vou compartilhar, que eu vou guardar somente para mim? O que você fez tem chance de ser melhor na primeira vez do que eu que fiz durante vários anos. Então só segue o plano, só segue o roteiro, só segue o método, tá bom? E aí, já sabe, cai pra dentro, te vejo aqui do lado de dentro. Próxima pergunta: vou receber feedback individual sobre meu plano de carreira? A mentoria, né, ela tem feedback individual. Hoje eu estou na fase que as turmas elas são pequenas, então eu estou conseguindo dar feedbacks individuais para as pessoas, mas muito provavelmente no futuro eu não vou conseguir fazer isso, porque a tendência é escalar. E uma das coisas boas de turmas pequenas são as exclusividades.
é menos gente, é mais troca. Então aproveitem enquanto a turma é menor e elas ainda são mais baratas, porque no futuro essa tendência é os preços aumentarem a partir do momento que a gente consegue escalar. E, importante, eu faço perguntas e feedbacks sobre a sua carreira, mas é importante que eu não defina a sua carreira. Você é responsável pela sua carreira. O plano de desenvolvimento individual, ele é apoiado para onde você quer ir. Então, se você quer ir para cá, e se você botou no seu plano de desenvolvimento individual coisas que estão apontando para lá, eu falo assim, cara, tem uma divergência aqui. Porque se você tá nesse caminho, não vão se encontrar nunca. Concorda? Tá assim, ó. Então o que eu faço é, faz sentido isso aqui pra você? É isso mesmo que você quer? Porque lembra, eu faço essa empresa com pessoas. Sempre casos que eu passei como liderança, desenvolvi pessoas, promovi pessoas. Infelizmente, em alguns contextos de ligamento. É papel da liderança fazer isso. Por mais triste que possa ser desligar, e é triste, mas é papel da liderança quando isso não está fazendo sentido, aquela reequação, o valor, dinheiro, tá bom? Uma coisa que é muito comum quando a gente está falando em plano individual de carreira é, Gabriela, ninguém nunca tinha olhado para minha carreira desse jeito. E talvez nem você mesmo, não é verdade? A mentoria não é só conteúdo, é um espelho, é uma provocação, é uma estratégia feita com vocês. E se você precisa de alguém que vai além do bom trabalho e te diga com clareza o que ajustar, cai pra cá. Pergunta muito boa. Quantas horas por semana eu preciso me dedicar? Vai caber na minha rotina? Olha, quando a pessoa está fazendo esse tipo de pergunta, normalmente essa é a desculpa número 2. Eu não tenho tempo. E aí, é o seguinte, se você não tem tempo para sua carreira, por que você está assistindo esse vídeo? Não faz sentido, cara. E se você não tem tempo você para sua carreira, por que eu vou ter? Se você não está comprometido com ela, por que eu vou ter? Por isso que muitas vezes é importante ser caro. Porque o caro é uma porta de entrada das pessoas que estão comprometidas. E quando eu falo claro, é para criar de fato uma barreira, não é barato. Mas ele é pagável, ele tem o ROI sobre isso. Então o caro se torna relativo. Mas pessoas que não estão dispostas a pagar, normalmente algumas realmente não podem. Inclusive eu já dei gratuidade para pessoas que eu realmente sabia que não podia. Mas não é esse o nosso foco. Então, quando você está falando de quantas horas, provavelmente você está procurando uma desculpa. Ah, mas se eu falo um número, você fala assim, se fosse menor, eu fazia. A verdade é que eu já tive gente que não participava dos encontros, assistia todas as aulas e mandava pergunta e fazia e debatia. Então a pessoa estava afim de fazer. O que mais cansa não é quantas horas você está gastando ali, é você correr sem saber para onde você vai ir. Se você entrega o dia todo, mas chega no final de sexta-feira, você não sabe o que você entregou, não rola. Eu fiz uma palestra recentemente, que eu fiz uma dinâmica, sem aquele negócio de Kahoot e outras ferramentas. Levanta a mão aí, galera. Faz a pergunta para vocês. E a pergunta foi: quem sabe listar as 3 principais entregas de valor, não é atividade, tarefa de responder e-mail, de reunião, não. As entregas de valor que vocês fizeram essa semana. Levanta a mão. Tô falando da semana, tá bom? Provavelmente 10 pessoas, 10% das pessoas que estavam no evento levantaram a mão. E aí eu continuei a provocação. Quem sabe as 3 principais entregas do mês? Levanta a mão. Eu não sei exatamente o percentual, tá? Mas vamos supor que uma ordem de grandeza, quase metade não levantou a mão. Então vamos chutar aqui uns 5%, tá bom? E aí eu falo assim depois. E aí vamos pensar no ciclo de avaliação de desempenho. Quem sabe as principais entregas do ano? Rápido assim para explicar de bate-ponto. Uma ordem de grandeza, metade das pessoas levantaram a mão. Então vamos botar ali, ser bonzinho, 3% sabiam disso. Minha pergunta é, se você não sabe as suas principais entregas, por que você espera que quem está te liderando saiba? Não é falta de tempo o problema, é falta de foco. A mentoria ela é leve no tempo e ela é profunda no impacto. Tem encontros que variam
de 1 a 2 horas, dependendo das turmas, dependendo das dúvidas, onde você pode mudar completamente sua forma de carreira e o resto aplicar no trabalho, onde você já está ali ganhando e recebendo para aquilo. Você sente que está exausto, é para cá. Mas se você quiser continuar tendo desculpas, tá tudo certo. Pula para outro canal e vamos em frente. E Deus vai continuar te abençoando e eu também. Próxima pergunta. Eu vou ter acesso direto a você, né? Aí tem gente que escreve na terceira pessoa, né? Vou ter acesso direto ao Labriola? Posso tirar dúvida com ele durante a mentoria? A resposta é sim. Eu não acredito em mentoria automatizada, ficar respondendo por WhatsApp, por texto, não. Encontro ao vivo, que eu vou estar lá com você, nos encontros, nas dúvidas e nas provocações. Você vai poder perguntar e ser ouvido, que vai receber direcionamento real. Eu não sou aquela voz distante ou a voz do além. Sou um cara que vai estar ali junto com você, lembra? Pegando aqui na mão, junto com os seus problemas. E se por acaso você achar que você tem alguma coisa que não está naquele pilar, mas que é muito importante para você, você vai ter oportunidade de perguntar ali na mentoria ao vivo também, pra gente fazer isso. Então, o que te impede de entrar na mentoria hoje? Escreve aqui no chat que eu vou conversar diretamente com você, tá bom? Próxima pergunta. Tem algum grupo ou comunidade com outros mentorados? Sim. E preciso falar a verdade, isso faz muita diferença. As pessoas não se dão conta, e eu mesmo demorei, nos últimos 2 anos eu tenho amplificado muito a minha ambiência. Isso faz muita diferença, porque você começa a trocar com pessoas e você vai enxergando pontos que você não enxergava, você vai vendo erros que você não fazia, que você fazia, o que você poderia cometer, você vai vendo sacadas que você não conhecia. Então, quanto mais você sobe, maior é o poder do network. Hoje é muito fácil para mim dizer que um network ele vale mais do que dinheiro, porque o acesso às pessoas, às informações, ela é muito preciosa. Então, hoje eu sou uma pessoa que consigo conectar pontes e algumas estratégias. Estou longe do que eu quero ser ainda, mas isso faz muita diferença. E no contexto para os mentorandos, quando você está ali com pessoas que estão ali em outras empresas, passando pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, mas em nichos de tecnologia, dentro dessa pegada de TI, e você vê as pessoas cometendo acertos, vitórias, você se inspira naquilo, fala assim, cara, ela conseguiu, eu posso conseguir também. E não é sobre você julgar, ela foi antes de mim, foi mais rápido, é cada um no seu tempo. Mas é importante que você se movimente. E você não caminha sozinho, você percebe que você está com outras pessoas, você percebe que as pessoas querem fazer isso. Então você entra para um grupo que você está ali com pessoas que vivem os mesmos desafios de você. Então são profissionais que também vão estar cansados de estarem ignorados, que querem dar o próximo passo, que estão dispostos a crescer. E é muito comum, às vezes, alguns virarem amigos, alguns depois trabalharem juntos. E essa rede de apoio, ela cria empatia, possibilidade, network. Então, vários mentorados, que às vezes conseguem promoção, fazem convite. Ou indicam alguém só por estarem no grupo certo. E muitas vagas hoje que são abertas já tem cadeira cativa. E às vezes tem muitas vagas que não são divulgadas, principalmente as melhores. Então, se você quiser parar de andar sozinho e começar a crescer com quem entende essa jornada, cai aqui pra dentro. Dúvida? Se eu ficar com alguma dúvida depois da aula, tem suporte? A resposta é sim! Tem suporte, gente. Porque a dúvida ela não tem hora para aparecer, tá bom? Se você ficou com uma dúvida entre um encontro e outro, você tem canal para perguntar, tirar dúvida, ajustar a rota. E às vezes eu, inclusive, recomendo, e isso é muito importante, que você pergunte no grupo. As pessoas têm, às vezes, mania de eu não quero incomodar o grupo, se perguntar no privado. Isso é um grande erro, tá bom? Por que eu tô falando que isso é um grande erro? Por 2 motivos. Primeiro, que você comprou uma mentoria em grupo. Então as informações já vai estar no grupo, tá? E o segundo é, quando você coloca no privado e não coloca no grupo, você tá tirando o direito de um colega seu ouvir aquela pergunta que pode ser importante para ele e principalmente ouvir a resposta daquilo.
E aí é a mesma coisa ao contrário, você vai começar a receber dúvidas de outras pessoas, você fala assim, cara, que legal. Só que a mentoria, ela não é um pacote de vídeo gravado, é um processo vivo, com suporte de verdade, tá bom? Próxima pergunta. Esse valor é compatível, né? O valor, o investimento financeiro, é compatível com o que eu recebo em troca? Vale a pena mesmo? Olha, essa pergunta é uma pergunta injusta. Quando eu comecei a fazer mentoria, eu tinha muitas essas dúvidas. E eu confesso que eu sempre gosto de responder com dados e casos reais. Eu, inclusive, estou pegando aqui algumas pessoas para fazer edição para mim de vídeos de depoimentos, mas enquanto eu não estou gerando ali, esse depoimento, a minha ideia é mostrar mais em salas secretas do que deixar muito em rede social. Tem mentorando que já foi promovido no primeiro encontro. Sabe por quê? Porque o ato dele pagar já quer dizer que ele está comprometido com a carreira dele. E a vitória dele veio só de pagar. É muito louco isso que eu tô falando, mas é verdade. É, quando você começa a se imaginar muito no local, automaticamente seu cérebro começa a pensar naquilo. E automaticamente as coisas vão evoluindo para aquilo. Então, tem até alguns ditados que falam assim, é sonhar alto, sonhar baixo, custa a mesma coisa, né? Mas não é sobre ser sonho, é você começar a mentalidade que você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. O cérebro, e aí eu não vou entrar muito em programação linguística, mas ele é preguiçoso. Mas a partir do momento que você começa a idealizar aquilo, as coisas vão ficando menos cansativas para ele, fica mais fácil para você fazer e você se sente mais leve. Outros mentorandos conseguiram promoções mudando de área, mudando de emprego, outros ganharam remunerações consideráveis de salário. Agora, pensa comigo, considerando o MBA, ele tem vários ranges, tá bom? Mas vamos pensar num entre, vamos lá, não vou pegar o mais caro, mas não vou pegar o mais barato, tá bom? Vamos pegar lá um MBA médio de 20 mil reais, tá bom? Não é nem mais barato e também não é nem mais caro. Tô ali na média. Você faz um MBA de 20 mil reais, gasta às vezes 3 a 5 mil numa certificação, dependendo da certificação que você quer fazer, e continua estagnado. Na mentoria você investe muito menos do que um MBA. Você tem um resultado muito mais real, uma aplicação prática, direção e acompanhamento. Ah, mas o diploma é importante pra mim. Ó, pula de vídeo, tá bom? Não vou nem fazer call to action aqui. Pula, vai pro próximo. Próxima pergunta. E se eu comprar e não conseguir aplicar? Olha, você comprar e você não conseguir aplicar porque você não quis, não deu tempo, você se auto-sabotou. E esse é o preço por você se auto-sabotar. Agora, se por algum acaso você não conseguiu aplicar, ou vou criar um cenário aqui hipotético, não teve resultado que você aplicou e você fez os exercícios, preencheu os formulários e tudo, eu te devolvo 100% do seu dinheiro. Tá gravado aqui, vai estar no YouTube. Mas só nessas condições, tá bom? Por quê? Porque senão tem gente que chega no final assim, eu não consegui porque eu não tive tempo. Pegou todo o conteúdo, tirou todas as dúvidas, chega no final com o dinheiro de volta. Gente, desculpa, não dá, tá bom? E essas são as perguntas que eu gosto muito de responder, porque eu confio tanto no que eu entrego quando eu falo que se você fizer dentro dos prazos que a gente combinar, preencher e der retorno, e não tiver, cara, a mentoria ela tem uma garantia incondicional. E se você, claramente, participar de todos os encontros, fizer tudo que eu apliquei, tudo que foi proposto, mesmo assim, não tiver nada, nenhum avanço, eu te devolvo 100% do seu investimento. Sem entrelinhas, letras miúdas, justificativa. Tá gravado esse vídeo aqui, tá? Pode baixar ele. E se você agora, sabendo desse vídeo aqui, com essa segurança, sabendo que tem esse respaldo, não quer, cara, o problema não sou eu. O problema não é o valor, o problema não é o tempo. O problema é que você não quer dar o próximo passo. Próximas perguntas. Tem parcelamento? Sim, ele tem um valor à vista. Eu não vou falar o valor aqui porque provavelmente em breve, nas próximas turmas, esse valor tende a aumentar. E alguém vai falar assim, mas eu vi o seu vídeo que era X. Então, gente, aproveitem enquanto eu estou com turmas pequenas e exclusivas, que ele tem um valor reduzido. Então, no futuro breve, esse valor ele vai aumentar. Mas sim, você pode dividir em até 10 vezes no cartão de crédito
Em alguns casos, a gente até possibilita o boleto parcelado, tá bom? Eu sei que muita gente pode deixar de investir por causa dessa condição, e por isso que a gente tenta ser acessível na questão de 10 vezes sem perder a qualidade. Como eu sei o valor disso, eu quero que quem esteja comprometido e às vezes não tem um fluxo de caixa para despender desse valor, consiga entrar em 10 vezes. Se eu perder uma aula, eu posso assistir de novo? Sim, todos os encontros ficam gravados e disponíveis para você assistir depois. Por quê? Porque às vezes a gente está na troca ali, a pessoa não quer ficar com papel anotando, então a pessoa pode depois assistir e você vai ter os vídeos depois, um ano após término da mentoria. Minha ideia não é tirar os vídeos de lá, mas eu dou um ano, e talvez fique mais, mas por enquanto estou me comprometendo com um ano. A ideia é ser o mais flexível possível para vocês, para que vocês tenham resultado. E é muito comum às vezes você talvez ter resultado já antes desse 12 meses pós-mentoria e depois desse resultado você ter um novo momento e você querer assistir alguma aula com outros vieses. Por quê? Porque você tinha um problema X. A partir do momento que você foi para o próximo passo, aquele X não era mais relevante. Você tem um outro problema. Aí você quer reassistir a aula com outros olhos. Isso é muito comum. Mas lembra, a mentoria não é sobrecarregar, ela é para clarear e organizar, até porque os encontros são leves, são divertidos. E ali eu não vou ficar dando aula, presença, nota, gente, esqueçam isso. Você estava esperando o momento certo, vem com a gente. Será que essa mentoria é para mim mesmo ou só para quem é avançado? Algumas perguntas que eu recebo aqui, até anotei, né? Labrola, eu não tenho cargo de liderança, eu não tenho todas as certificações, minha carreira está meio travada, será que essa mentoria é para mim? Mentoria é para quem está travado, gente. Então, se você está travado, ele é exatamente para você. Lembra que eu falei que a gente tem 5 pilares e a sua transformação pode estar em cada um desses pilares? Ou a combinação de algum deles, ou até mesmo todos. Se por acaso você está num momento mais não tão avançado de carreira, cara, você vai absorver mais coisas para você acelerar em menos tempo do que outras pessoas. Isso é incrível. Então aproveita. A mentoria não é para quem já chegou, ela é para quem sabe que pode mais, mas ainda não sabe como. A única coisa que você precisa ter, cara, é vontade real de sair da destinação. O resto a gente constrói junto. Lembra, eu tô aqui, ó, estendendo a mão para vocês. E se você sente que sua carreira merece mais, clica no link aqui agora. O que não falta é capacidade, é direção. E é isso que você vai encontrar aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.